Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Gustavo Gayer enfatizou a importância da votação do PL da censura e imposto aos deputados com um estranho pedido de urgência. O deputado disse: "É muito triste saber que o debate foi levado para um nível tão baixo quanto este a que tem sido levado. Ou quando eu vejo do outro lado da tribuna parlamentares do outro espectro político usarem tragédia ou morte, usarem sofrimento de famílias brasileiras, de pais e de mães, para tentarem empurrar goela abaixo uma narrativa que é completamente desconectada da realidade. É de partir o coração que estejamos debatendo num nível tão baixo assim." Gustavo Gayer pediu a cada parlamentar que faça um exame de consciência. Ele disse: "A decisão que vamos tomar aqui hoje será um legado que vamos deixar para a próxima geração. Então, não vote pelo que seu líder determinou, não vote pensando naquele cargo ou naquela emenda, mas vote pensando nos seus filhos, porque eu tenho certeza, e isto nós temos em comum, o amor pelos nossos filhos, ou a garantia de que deixaremos para eles um país livre e não uma ditadura." O deputado reconheceu que o país já vive em uma ditadura que o PL só visa consolidar. Gayer disse: "Os acontecimentos dos 2 últimos dias já nos mostram que não será preciso esse PL para que nós vivamos em uma ditadura. Basta olhar o que esse governo tem feito nos últimos 2 dias, perseguindo uma empresa, a maior empresa de internet do país, o Alexandre de Moraes determinando que os presidentes dessas empresas compareçam à Polícia Federal, o ministro da Justiça determinando que a empresa faça uma propaganda contra si própria, contra sua própria existência." Gayer alertou: "Todos nós nos envergonharemos de ter sido deputados no dia 2 de maio de 2023, se isso aqui passar. Eu não falo apenas pela baixeza do debate. Pensem no legado que ficará para o nosso país. Legado, entendam o peso dessa palavra, o legado que nós deixaremos." O deputado fez um apelo: escutem o clamor das ruas, escutem o clamor das pessoas que estão agora, talvez pela última vez, usando as redes sociais e pedindo socorro. Se isso aqui passar, o efeito vai ser contrário. Nós jogaremos os nossos filhos para aquela parte obscura da internet, porque eles terão medo de usar a internet padrão. Ele acrescentou: "Se esse PL passar, nós sentiremos vergonha pelo resto das nossas vidas. Pelo menos eu não quero ter esse sentimento diante dos meus filhos." Muitos brasileiros já estão vivendo há muito tempo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados com a complacência do Congresso Nacional. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho de jornais, canais e sites conservadores estão sendo retidos sem previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Colegas, eu acho que, pelo menos esse ano, nenhum dia será tão marcante quanto isso que nós estamos passando agora, e nenhuma decisão será tão impactante nas vidas do povo brasileiro quanto essa que nós estamos prestes a tomar. Primeiro, eu gostaria de dizer que é muito triste saber que o debate foi levado para um nível tão baixo quanto tem sido levado. Quando eu vejo do outro lado da tribuna os parlamentares do outro espectro político usando tragédia, morte, usando o sofrimento de famílias brasileiras, de pais e mães, para tentar empurrar goela abaixo uma narrativa que é completamente desconectada da realidade. É de partir o coração que nós estejamos debatendo num nível tão baixo assim. Eu vou tentar elevar o nível agora do debate, conversando com os senhores parlamentares que estão agora no plenário. Eu sei que nós estamos aqui e nós temos relacionamento com os líderes dos nossos partidos, nós temos relacionamento com os presidentes dos nossos partidos, mas a decisão que nós vamos tomar aqui hoje será um legado que nós vamos deixar para a próxima geração. Então não vote pelo que o seu líder determinou, não vote por aquele cargo ou por aquela emenda, vote pensando nos seus filhos, porque isso eu tenho certeza que todos nós temos em comum: o amor pelos nossos filhos, a garantia de que nós deixaremos para ele um país livre e não uma ditadura. E eu digo mais, talvez essa PL já seja tarde demais. Os acontecimentos dos últimos 2 dias já nos mostram que não será preciso essa PL para que nós vivemos em uma ditadura, coronel. Basta você olhar o que esse governo tem feito nos últimos 2 dias, perseguindo uma empresa, a maior empresa de internet do país, o Alexandre de Moraes determinando que os presidentes dessas empresas compareçam à Polícia Federal, o ministro da Justiça determinando que a empresa faça uma propaganda contra si próprio, contra a própria existência dela. Talvez já seja tarde demais. Talvez essa PL já seja desnecessária, se o que a esquerda quer é nos calar, é nos silenciar. Só que isso aqui tornará a situação tão grave, mas tão grave, que eu garanto para os senhores, todos nós envergonharemos de um dia ter sido deputados no dia 2 de maio de 2023, se isso aqui passar. Eu não estou falando apenas pela baixeza do debate. Pensem no legado que isso vai dar ao nosso país. Legado, entendam o peso dessa palavra, o legado que nós estaremos deixando. Escute o clamor das ruas, escute o clamor das pessoas que estão agora, talvez pela última vez, usando as redes sociais e pedindo socorro. E se isso aqui passar, o efeito vai ser contrário. Nós estaremos jogando os nossos filhos para a Deep Web, para aquela parte obscura da internet, porque na internet padrão, eles terão medo de estar lá. Para concluir, presidente, eu vou usar esses meus últimos 30 segundos aqui. Talvez nesse último dia que nós ainda tenhamos um mínimo de liberdade, porque não existe liberdade de expressão no Brasil. Existe algo parecido, uma coisa amórfica, que é difícil de explicar, mas não é liberdade de expressão. Se essa PL passar, nós sentiremos vergonha pelo resto das nossas vidas. E pelo menos eu não quero ter esse sentimento diante dos meus filhos. Obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Primeiramente, uma imagem fala mais que 1000 palavras. E eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, estamos realmente estarrecidos com esse momento. Votarmos hoje um PL que pode simplesmente calar de vez boa parte da população brasileira, que vai censurar o debate. E mais, esse projeto, além de censura, ele traz algo muito grave também, que é a violação, o rompimento com o sistema jurídico pátrio. Afinal de contas, a Constituição não permite a censura. Ela rejeita, rechaça expressamente todo tipo de censura. Além disso, esse projeto vai permitir perseguição política, o que já vem acontecendo sem esse projeto, sem a lei. Nós temos sofrido perseguição por parte do judiciário, um judiciário que está aparelhado. Mas o que esse Congresso irá fazer hoje, se aprovar esse projeto, é legitimar a perseguição, a censura e o rompimento com o devido processo legal. E nós não podemos fazer isso. Isso realmente seria o verdadeiro crime. Outra coisa, eu vi hoje pessoas com cartazes: regulamentar para proteger.
E aí eu quero falar aqui como mãe, como cidadã, dizer que esse projeto não protege aqueles que diz proteger. Se tem dito, né, colocaram mochilas de crianças no gramado. E o que acontece? O Fantástico exibiu, né, no seu último programa, a Rede Globo exibiu aquele site Discord, em que se combinam esses tipos de ataques nas escolas, pois esse projeto não alcança o Discord, que é um site fechado, de grupos fechados, e que conta com menos de 10 milhões de usuários mensais. Portanto, essa lei não resolve o problema que ela promete resolver. Nós queremos proteger as crianças e temos instrumentos para isso. Essa lei, ela somente irá provocar censura, será o cala-boca e será o fim do que ainda resta de democracia nesse país. Parlamentares e também o povo brasileiro não poderá mais falar o que pensam, porque haverá um órgão, haverá alguém dizendo o que é verdade, o que é mentira. E o que nós dissemos durante a campanha eleitoral, que Lula era amigo de Nicolás Maduro, que Lula era amigo de Daniel Ortega, tudo isso era estampado lá com um carimbo de fake news e era derrubado. Mas o judiciário fez isso por conta própria, com seu próprio risco e com o ônus dessa decisão. E esse Congresso vai passar a mão... Se vai dizer, para concluir, presidente, vai dizer que isso está certo? Nós vamos avalizar e vamos passar um verniz de legalidade em algo que é ilegal, inconstitucional, imoral? Pois são os nossos filhos, nossos netos que irão pagar por isso. Vamos botar a mão na consciência, senhores. O Lula está distribuindo emendas, comprando parlamentares, distribuindo, está no G1. Depois do encontro com o presidente da casa, mandou liberar geral as emendas. Ok, deputada Bia Kicis. Deputada. Gostaria de pedir, presidente, que a minha fala reverberasse na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da casa. Senhores, colegas, censura não. Ok, deputada Bia Janeiro. Obrigado. Desculpa, foi alto. Obrigado, presidente Gilberto. É uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Gilberto, semana passada, eu estava aqui sentado, como todos os deputados estão, e entrou aqui no plenário da Câmara dos Deputados um ministro do Supremo Tribunal Federal, avançando totalmente na sua competência. Ele veio sugerir alterações no PL 2630. Quando um ministro do Supremo, ele quer transformar em lei algo que o próprio Supremo fez nos últimos anos, ele está assumindo que o que ele fez não tinha um aparato legal. É uma vergonha. Quando eu entro no Senado, parece que eu estou vendo elefantes com os pés amarrados em pés de alface. Agora, a Câmara dos Deputados, que representa a totalidade da população brasileira, vai se permitir que um ministro entre nessa Câmara e legisle no nosso lugar? Imagina a gente indo até o Supremo Tribunal Federal e sugerindo um texto ao voto do ministro. Isso não existe. É inacreditável a que ponto chegamos. E eu vou passar aqui, mais adiante. Nós estamos numa guerra econômica e a gente está no meio dessa guerra econômica. Tanto os deputados de esquerda como os deputados de direita estão servindo como massa de manobra de uma guerra em que a reserva de mercado de publicidade está mandando no nosso país. Declarações da Globo, feitas na última semana, não, nos últimos dias. Ministros do STF vê abuso na ação do Google contra a PL das fake news. Plataformas atacam democracia e PL das fake news, mas que nunca deve ser votado. A aprovação do PL das fake news será um avanço civilizatório, segundo a Globo. E a Gazeta do Povo noticiou hoje: Google declara falência na Rússia após ter contas confiscadas pelo governo. Alô? Presidente, os 10 sites mais vistos por mês no Brasil, YouTube,
tem 4 bilhões de visualização. Google tem 3,2 bilhões de visualização. O canal pornô Xvideos tem mais visualização do que a Globo.com. O UOL, ele perde da Globo.com. A gente tem aqui uma briga de reserva de mercado, é dinheiro em jogo, e eu espero aqui que os deputados não se vendam. A Globo, em se tratando de mídia digital, ela é pior do que a TV educativa no Brasil em termos de audiência. Então ela ficou refém, não só financeiramente, como na opinião também. Mas, eu encerro. Nós temos uma votação que, além hoje de estar significativamente interferindo no governo dos próximos 3 anos e meio do desgoverno Lula, nós estamos com a responsabilidade de fazer com que a nossa mídia seja democrática. Eu vou repetir aqui, a Google em mídia social, ela tem 8 vezes mais audiência do que a Rede Globo. Esse é o motivo dessa briga. Obrigado, presidente Gilberto. Ok, deputado Luiz Lima do Rio de